massa, né? Quando a gente está tratando de mecânica dos fluidos, ou até transferência de calor, tem a lei da conservação da energia, enfim, são as leis, os princípios básicos aí que regem esses fenômenos físicos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de lei, que a gente tem a conservação do momento aplicado a fluidos, na verdade, isso aqui é a segunda lei de Newton, né? É complexa, mas é a segunda lei de Newton aplicado ao escoamento, né? A fluidos, quando você deseja encontrar velocidade e pressão em um escoamento, né? Então, aí você tem as três direções, x, y, z, e é uma equação diferencial parcial bem complexa, né, de ser resolvida lá, que ela vira aquela equação de Navier-Stokes, para quem já teve contato. Outra aplicação e lei fundamental, né, a lei de Kirchhoff das correntes, né, que fala que a corrente que entra em um nó tem que ser igual às correntes que saem desse nó, né, é a conservação da carga elétrica. Então, esses são os fenômenos, as leis da física que a gente tem que aplicar depois que nós tenhamos definido as variáveis que a gente deseja controlar. E aí vem aquilo que a gente estava mencionando, vem as simplificações ou aproximações. Então, se a gente for considerar tudo de um sistema à risca, provavelmente você não vai conseguir ter uma solução analítica para o seu problema, né? Quando a gente fala solução analítica, é encontrar uma equação, né, uma solução no meio contínuo para aquilo que você está falando, né? Geralmente, já é difícil com as simplificações, né? Então, se você considerar muita coisa, fica muito mais complexo. Então, alguns exemplos de simplificações que eu vou passar, por exemplo, muito comum a gente desprezar a perda de energia por atrito, que sempre vai ter. Você considera um sistema não linear como linear, a regra na natureza é os fenômenos serem não lineares, tá? Tem graus de não linearidades, mas considerando eles lineares, você simplifica muito os seus cálculos. Por exemplo, a gente também despreza resistência, indutância e capacitância dos condutores. Então, todo fio, né, ele é um material e ele tem, mesmo que pequeno, uma resistência, uma indutância, e geralmente a gente despreza esses componentes, porque ela é relativamente pequena quando comparada aos componentes propriamente ditos. Você perde um pouco de precisão, mas a simplificação que essas considerações trazem para os cálculos geralmente compensa, né? É sempre uma troca. Outra coisa que faz muito é considerar um escoamento, a transferência de calor unidirecional, né? Não existe nada no mundo unidirecional, o mundo é tridimensional, né? Mas quando essas grandezas nas outras direções, elas são muito pequenas em relação a uma, ou seja, uma transferência de calor, um escoamento, ele é predominante em uma direção, por exemplo, em um tubo, né, que você considera ali ele axis simétrico com fluxo, então faz sentido você fazer simplificações desse tipo. E outra coisa da equação, acho que deve ser a equação mais famosa da engenharia mecânica e mais mal utilizada, né, que é a equação de Bernoulli, por exemplo, ela considera um fluido invíscido, né? Então, quando a gente considera um fluido invíscido, a gente está desprezando a viscosidade desse fluido e, portanto, as perdas de energia relacionada a essa propriedade. Então, como eu falei, não existe fluido invíscido, a gente sabe disso, mas dependendo do fenômeno que você vai representar, essa condição, essa consideração, ela pode ser válida. E aí nós passamos para o passo do equacionamento, que após as suas leis da física serem aplicadas e as simplificações terem sido feitas, o objetivo aí é uma solução matemática para você conseguir a sua equação, né? E aí vale ressaltar que o número de variáveis que você deseja conhecer, ela tem que ser igual ao número de equações do sistema. Então, quando você tem sua equação matemática, você passa pelo processo de calibração e validação, ou seja, é a parte que você vai ajustar o seu modelo. Por exemplo, como que você pode calibrar uma equação? Você pode ir ajustando aquelas constantes ou os parâmetros que multiplicam a variável, fazendo com que ela se aproxime uma propriedade de um fluido que você considerou. Então, geralmente, quando você calibra e valida, você tem um experimento, e esse experimento você vai confrontar com os dados da equação que você encontrou. Então, por exemplo, aqui é um gráfico de um artigo qualquer, onde os pontos são dados experimentais e o resultado do modelo que ele encontrou
é essa linha contínua, né? Ela é contínua propositalmente, significa que tem uma equação, né? Ela é contínua porque qualquer valor da abscissa que você escolher aqui, ela vai ter um valor correspondente no eixo y, enquanto o dado experimental, obviamente, ele é discreto, né? Então, por exemplo, ele não tem valores para qualquer um, mas lá e ver. Então, nesse caso, a gente vê que a nossa equação está descrevendo bem o fenômeno experimentado por esse exemplo, tá? Então, vamos fazer um exemplo prático, e aí eu disse que eu até vou me desculpar um pouco de estar sendo muito teórico nesse caso, mas é importante a gente entender a dificuldade de modelar analiticamente, ou seja, fazer os cálculos na mão, vamos dizer assim, e a facilidade depois que o software traz, né? Porque o software, eu costumo falar, é garbage in, garbage out. Se você colocar besteira no software, ele vai te dar uma resposta também de besteira. Então, a gente tem que conhecer muito bem aquilo que a gente está fazendo, porque o software ele pode nos induzir muito a erro, que é muito fácil você ter um resultado, mas muitas das vezes esse resultado pode não ter nada a ver e, enfim, fazer um projeto que pode vir até a colapsar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui prático, é a modelagem matemática de um sistema de amortecedor de um veículo. Então, nesse caso, nós vamos pegar só uma das rodas aqui como exemplo e a gente vai modelar esse pneu como sendo uma massa com uma mola e um amortecedor, né? Então, essa aqui é como que a gente vai representar por esses componentes físicos aqui. Então, como eu falei, o primeiro passo é definir a equação diferencial que descreve o fenômeno físico. Então, sistemas mecânicos, quando a gente está preocupado com a parte de deslocamento, velocidade, é a segunda lei de Newton. Então, para a gente lembrar um pouquinho aí dos tempos de física 1, né, lá da universidade, e até do ensino médio, a gente vai traçar um diagrama de corpo livre. Então, quando a gente traça um diagrama de corpo livre, se você imaginar uma força externa tentando levantar essa massa, a mola e o amortecedor eles vão fazer uma força contrária, eles vão impor uma resistência ao movimento desse bloco. Então, quando a gente faz o diagrama de corpo livre, né, a gente tem a força externa, com a força da mola aqui tá até trocado, né? Aqui tem que ser contra. Nem tinha visto aqui esse erro. E a força peso, nesse caso, a gente vai desconsiderar. Por quê? Por que a gente pode desconsiderar o peso? Nós estamos imaginando um sistema em repouso. Imagina que essa mola tá presa aqui e eu solto ela. Essa mola, essa massa, né? Essa mola ela vai deformar e quando essa deformação chegar a determinado ponto, a gente vai saber que a força peso ela vai ser igualada, a letra é muito bonita, né? Ela vai ser igualada por K delta X, sendo esse delta X aqui a pré-carga, né? Então, a gente fala que no momento que eu estou considerando, iniciando esse movimento, a força peso ela já foi anulada pela pré-deformação da mola, tá? Não vamos pegar, não precisa, às vezes, para quem nunca teve contato, é um pouco, falando um pouco mais complexo, mas é só para mostrar realmente como que faz ele analiticamente, depois a gente vai fazer no MATLAB, ok? Então, aplicando a segunda lei de Newton, né? Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força da mola, pela lei de Hooke, ela é proporcional ao deslocamento vezes a constante da mola. A força do amortecimento, ela é proporcional à velocidade vezes o coeficiente de atrito viscoso, mais a força externa, que tem a direção, isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Lembrando que a aceleração ela é a derivada segunda do deslocamento, que a gente está chamando de x, e a velocidade é a derivada primeira do deslocamento. Só lembrando, né? O nosso objetivo com a modelagem é encontrar uma equação que descreva o deslocamento da massa, ou seja, como que x está variando em função dessa força externa. Então, eu faço esse equacionamento e aqui eu cheguei em uma equação diferencial, porque envolve derivadas, né? Envolve a derivada segunda e primeira do deslocamento.
Essa equação, então, ela é uma equação diferencial ordinária. Quando a gente fala uma equação diferencial ordinária, porque ela só tem, né, porque ela é do compadre Washington, não, né, porque ela só tem uma variável mesmo, linear e parâmetros constantes, né? Então, quando a gente fala parâmetros constantes, significa que a massa, o coeficiente de atrito viscoso e a rigidez da mola, elas não vão variar ao longo do tempo, elas são constantes. Então, a gente chegou na equação diferencial. E aí, quando a gente tem uma equação diferencial, só lembrar, né, qual que é a diferença de uma equação diferencial de uma equação algébrica? Em uma equação algébrica, o que a gente procura, né, o que a gente encontra quando a gente substitui um ponto ali do domínio é um número. Né? Toda equação algébrica a gente tem a saída, a gente calcula um número. Já uma equação diferencial, o que nós procuramos é uma equação que satisfaça aquelas condições. Então, a gente quer saber qual é a equação de x do tempo, né, do deslocamento em função do tempo, que se eu derivar ela duas vezes, multiplicada por m, somar com a derivada dessa equação, multiplicada por b, mais a própria equação multiplicada por k, vai ser igual à força externa. Então, eu estou procurando uma equação. Né? O modelo, então, a resposta é uma equação e não um número, como é no caso de uma equação algébrica. Tá? Então, tem várias formas da gente obter uma solução de uma equação diferencial, né? Para quem já fez o curso de equações diferenciais aí, sabe que é bem... equações diferenciais, geralmente os métodos convencionais, eles são bem exaustivos, né? Foi realizado ao longo do tempo por tentativa e erro mesmo, e alguns métodos. E aí, quando a gente está tratando de sistemas e modelagem, a gente utiliza muito a transformada de Laplace. E a vantagem da transformada de Laplace é que ela vai transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica. Então, eu gosto de falar, sempre quando eu estou fazendo esse tipo de palestra, de mostrar só o que é a transformada de Laplace, porque em algum momento da vida de vocês vão se deparar com esse fato. Então, o que é uma transformada de Laplace de uma função? Tá? Então, não assusta, né, com a fórmula, mas a transformada de Laplace de uma função no domínio do tempo, né, por definição a gente vai chamar de f de s, é você pegar essa função original. Então, vamos supor que você tem aqui x de t ao quadrado, que é a sua função original. Uma transformada de Laplace, você vai pegar essa função original, substituir aqui no f de t, multiplicar por uma exponencial elevada a menos st dt. E o limite vai de zero a infinito. Aí isso é a definição. Aí vocês perguntam, de onde que surgiu isso, né? Isso não tem muita explicação física, né? Isso é uma transformação matemática, né? Transformada de Laplace é calcular uma integral. É realmente uma transformada uma transformada matemática. Mas o interessante é que quando a gente aplica essa definição, a gente consegue fazer uma mudança de domínio. Antes, uma função que era função de t, do tempo, ela vira agora uma função de s. Você trocou o domínio. Vamos dizer que é como se você tivesse, se sua velocidade fosse função do tempo e agora ela é função da distância, por exemplo. É só um exemplo do que seria uma mudança de domínio. Né? E quando a gente fala, então, de transformadas de Laplace, a gente chega numa tabela, através daquela definição, onde as principais funções da engenharia, né, da física, a gente já tem tabelado o correspondente. Né? Então, a função degrau, que é uma função muito utilizada, que é aquela que você está em repouso e a partir de um certo instante de tempo você começa a ter um carregamento constante. Isso aqui é uma função degrau. Então, a gente já tem qual é a transformada de Laplace para essas funções conhecidas. E assim a gente tem para várias outras aqui, que são funções padrão. Enfim, agora que a gente relembrou um pouco dessa transformada de Laplace, vamos resolver essa equação diferencial. Então, eu quero achar o valor de x que vai satisfazer, a função de x que vai satisfazer essa equação diferencial. Então, primeira coisa, eu tenho que calcular a transformada de Laplace de todos esses elementos da minha função. Então, por definição, a transformada de Laplace de uma derivada é multiplicar
a função no domínio S por S. Então, isso daqui a gente pode chamar de x de S. Então, olha só, por que a transformada de Laplace é legal? Eu tinha uma derivada aqui, ó, x ponto. Quando eu faço a transformada de Laplace, ela agora é uma função x de S, ou seja, ela está no domínio S, e para eu derivar uma função no domínio S, eu simplesmente multiplico que você pode depois dar um sentido físico, por exemplo, substituir pela frequência, e aí a gente fala que nós estamos trabalhando no domínio da frequência. Como a gente vai derivar duas vezes, a gente viu que derivar uma função é multiplicar ela por S no domínio de Laplace, eu multiplico por S de novo, eu chego à transformada de x de S vezes S ao quadrado. Enfim, substituindo tudo, a gente vai chegar nessa expressão. Então, x de S vai multiplicar esses termos e vai ser igual à força externa da função. Com isso, a gente consegue relacionar a saída pela entrada, ou seja, como que x vai variar em função da entrada da força. E isso é o que a gente chama de função de transferência. Então, toda vez que você vê uma definição falando função de transferência, o que a gente tem é uma equação que relaciona a entrada com a saída de um sistema, geralmente no domínio S, tá? E aí, essa é a parte mais fácil, né? Aplicar a transformada de Laplace em uma equação diferencial é muito simples, né? Pode parecer complexo para quem está vendo pela primeira vez, mas depois que você pega certa prática, não tem muito segredo. Só que quando a gente consegue fazer esse tipo de função de transferência, nós estamos no domínio S, igual eu falei, nós não estamos no domínio original, que seria o domínio do tempo. E, geralmente, a gente quer conhecer a resposta do nosso sistema no domínio do tempo, né? Então, com o passar do tempo, como que ele está comportando? Para isso, a gente tem que calcular a transformada inversa de Laplace. Aí, meus amigos, é algo que começa a ficar complicado dependendo da equação que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular para fazer a transformada inversa de Laplace é definir qual que é a função de entrada que a gente vai ter, ou seja, qual que é a entrada do meu sistema. Por exemplo, lembrando que nós estamos modelando o sistema de amortecedor do carro, né? Então, o que eu posso considerar? Será que a entrada, uma força, pode ser uma lombada, né? Aquelas costelas que a gente fala lá, que seria uma excitação ondular, né? No pneu, por exemplo, assim. O que a gente pode considerar? Nesse caso, eu vou fazer uma consideração da entrada que seria uma força do veículo passando em um quebra-mola. Então, se tiver o carrinho lá, né? Aqui quase o Da Vinci do desenho aqui do pente, e aí ele vai passar por um quebra-mola. Então, ele vai ter uma excitação no pneu. Então, se a gente for ver uma entrada de uma força, talvez seja coerente a gente considerar, né, de forma simplificada, uma força por um tempo enquanto ele está passando nesse quebra-mola. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou considerar o que a gente chama, esse sistema massa-mola amortecedor, uma forma de um pulso quadrado. Isso aqui é como a gente representa uma função de pulso quadrado. Então, isso aqui é a função degrau. Basicamente, o que ele está fazendo, se você for pensar, quando a gente fala mi de t aqui, é uma função que a partir do zero ela está nesse ponto, e quando ele fala mi de t menos 2, ele está deslocando essa função em 2. Então, você teria algo desse tipo aqui. Então, quando você faz essa função menos essa daqui, a única coisa que sobra é isso aqui, porque o resto vai anular. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo aqui, matematicamente expressando um pulso quadrado. Só que veja bem, quando a gente volta na nossa função transferência, a nossa entrada ela também tem que ser na transformada de Laplace, porque a gente não pode multiplicar a entrada no domínio do tempo por uma função que está no domínio S, né? Você está fazendo dois domínios diferentes. Então, nós vamos fazer a transformada de Laplace, utilizando a tabela, né? Não precisa se ater muito a isso, mas basicamente essa função aqui no domínio do tempo equivale a essa função aqui no domínio S, tá? Então,
Quando a gente faz isso, a gente substitui a transformada de entrada nessa função de transferência. Então, força externa virou o nosso quebra-molinha no domínio S, multiplicado, e aí a gente tem a nossa saída X em função dessa entrada do nosso quebra-mola no domínio S. Ok? Então, isso a gente fala que é a resposta do sistema no domínio da frequência devido a essa entrada imposta. Lembrando que frequência aqui depende do que você vai chamar, de você vai considerar S. Né? A gente fala domínio S porque é uma variável genérica, mas não vem tanto ao caso, né? E para analisar a resposta do sistema no domínio do tempo, nós temos que aplicar a transformada inversa de Laplace. Olha o detalhe, eu mostrei para vocês as tabelas aqui, né? Vamos voltar rapidinho aqui. Você vai ver que nenhuma dessas funções aqui que a gente conhece no domínio S, para a gente transformar ela para o tempo, ela tem aquela forma que a gente chegou na nossa equação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente conseguir fazer uma transformada inversa de uma função dessa é representá-la em uma forma que eu consiga utilizar a tabela. Então, perceba que para fazer a transformada inversa é muito mais complexo do que transformar do tempo para o domínio S. Tá? Então, nesse caso, a gente vai estabelecer o valor dessas propriedades do sistema massa-mola-amortecedor. Então, a gente está falando que a massa é de 2 quilos, a constante da mola é 20 newtons por metro e o coeficiente de atrito viscoso, 14 newton/segundos por metro. Então, o nosso objetivo agora é representar essa equação de forma que a gente consiga usar a tabela. Então, a gente pergunta se é possível aplicar direto. Não é. Então, lembrando, gente, pode ser que esteja ficando um pouco cansativo, mas é esse geralmente o procedimento que a gente tem que fazer matematicamente, né? Não convém eu vir aqui simplesmente mostrar como que faz no MATLAB em 2 minutos, essa transformada inversa, se a gente primeiro nos sentir um pouquinho da dor que é, muitas vezes, de fazer isso. Isso que nós estamos tratando de uma equação diferencial ordinária, com uma entrada, né, e uma saída, e aí já fica um pouco cansativo o cálculo. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente representa, a gente simplifica esse polinômio, né, através das raízes. Então, isso aqui é a mesma coisa dessa expressão aqui. E S, S mais 2 e S mais 5, eles vão ser as raízes desse sistema. Né? Então, a gente vai representar ele nas formas. Vamos separar. E aí, eu quero aplicar o método que a gente chama de frações parciais, onde eu represento cada um dessas raízes aqui em uma fração separada. Então, agora, qual que é meu problema? Descobrir quais os valores de A, B, C que vão fazer com que essa igualdade seja real. E aí a gente pode falar até um pouco da nomenclatura que a gente ouve muito em sistema de controle, né, que a gente está aqui com os polos da nossa função de transferência. O que é os polos? São os valores dessa variável S que tende a jogar o meu valor para infinito. Então, quando a gente fala de um polo de uma função, são valores que, se essa variável se aproximar dele, a sua resposta tende ao infinito. Então, por exemplo, teoricamente, o nosso carro sairia voando se o S fosse igual a 0, se o S fosse igual a menos 2 ou se S fosse igual a menos 5. Né? Claro que é teórico, mas por frações parciais é isso que a gente faz. Nós separamos eles em frações através dos polos. Tá? E aí, eu não vou passar pelo processo todo com vocês de como encontrar A, B, C, né? Não convém, a gente não está na aula específica disso, né? Se alguém for meu aluno esse semestre, vai estar. Então, preparem a munheca para fazer esses cálculos. Mas a gente sabe que esses valores aqui vão satisfazer essa igualdade da nossa fração parcial. E aí a gente consegue representar a nossa equação dessa forma, onde aí sim eu consigo aplicar a transformada inversa de Laplace. Né? Então, a gente aplica em cada um dos termos e, finalmente, a gente consegue encontrar a nossa equação no domínio do tempo, ou seja, o nosso modelo matemático do deslocamento dessa massa no sistema bola-amortecedor em função do tempo como resposta ao quebra-mola.
né? Então, quando a gente vê, muitas vezes a gente perde o senso físico daquilo que nós estamos fazendo ao modelar um sistema, né? A gente vê muitos números, mas é lembrando que esse tanto de número aqui é simplesmente para eu poder colocar o valor do tempo que eu quiser aqui nessa equação e saber quanto de deslocamento eu vou ter. Então, não, depois de 1 segundo que eu estou passando do quebra-mola, quanto que vai ser meu deslocamento? Não, vem cá, coloca 1 aqui em todos os lugares que tem T, que você vai descobrir. Então, esse é um modelo matemático. E aí, se eu quiser um gráfico, então, como que eu traçaria um gráfico? Eu ia falar, ó, eu quero fazer até 10 segundos. Aí eu manualmente, se você for fazer analítica, você ia ter que pôr aqui, escolher um intervalo do tempo, por exemplo, 0,1 segundos era quanto? 0,2 segundos era quanto? E vai repetir isso até 10, e aí sim você vai plotar essa curva, que é a resposta, ou seja, que é o quanto que o seu pneu deslocou, que o seu veículo deslocou em função do tempo ao passar pelo quebra-mola, tá? Então, isso que foi esse trabalho todo, foi para nós chegarmos nessa equação. E aí, passados esse tempo, acho que até foi mais da metade, só falando um pouquinho de como calcular essas equações de forma analítica. E aí nós vamos passar, finalmente, para o MATLAB e para o Simulink e ver como que esses dois softwares podem nos auxiliar no cálculo dessas funções, tá? Então, primeira coisa, o MATLAB, na verdade, ele é uma linguagem própria, tá? Ele é uma linguagem de programação e ele é de alto nível, ou seja, quando a gente fala que uma linguagem de programação é de alto nível, é que a gente tem muita familiaridade, né, com a língua, ela é bem direta, ela é bem intuitiva, né, diferente de linguagens de baixo nível. E os elementos básicos do MATLAB vão ser as matrizes, tá? Então, o MATLAB ele vai permitir manipulações de matriz, vai permitir plotagem de funções e dados, implementação de algoritmo, criação de interface de usuários, interface com programa, enfim, assim como toda linguagem de programação, né, as possibilidades elas são infinitas quando a gente está usando o MATLAB. A diferença de uma linguagem de programação para outra são as funções, né, e os recursos que eles vêm em si, que vai facilitar muito a vida, em vez de a gente ter que programar tudo do zero, né? Então, essa é a vantagem do MATLAB. Então, o MATLAB, ele é muito conhecido por fazer esses plots tridimensionais bonitos da parte de matemática, né? Então, e ele é um software não só acadêmico, tá? Ele tem função comercial também, industrial, é possível fazer vários modelos através do MATLAB, né? Então, um pouquinho da história aí, quem criou ele foi esse cara aí, o Clever Moller, tá? Ele era um cientista influente em análise numérica, especialmente em álgebra linear, por isso que ele vem tão próximo aí das matrizes, né? Então, MATLAB ele é a abreviação de Matrix Laboratory, que é laboratório de matriz, e ele foi desenvolvido inicialmente para resolver esses problemas de álgebra linear numericamente. Lembrando que a gente tem que resolver todo problema que a gente resolve através de um computador tem que ser de forma numérica, né? Por aproximação e convergência, porque né, computador não faz cálculo analítico, né? E hoje o MATLAB ele é muito mais do que esse laboratório de matriz, né? Ele é uma promissora e completamente nova linguagem de programação de alto nível, igual eu falei com vocês. E aí vem o Simulink. O Simulink a gente gosta mais ainda, que ele vem nesse formato de bloquinho bem intuitivo, bem mais simples, né, de questão de programação, você não tem que digitar, e ele é utilizado para modelar, simular e analisar os sistemas dinâmicos, lineares ou não lineares, discretos ou contínuos no tempo, tá? E aí a gente consegue fazer a programação dele, vamos dizer assim, não é nem a programação, né, mas é um ambiente de diagrama de blocos que possui essa interface gráfica com o usuário. Então, ele é bem bacana porque você consegue representar as funções de transferência por blocos e mandar os sinais passando através de cada função, tá? Ele inclui aí uma vasta biblioteca desses bloquinhos, então, pré-definidos, e você também pode criar o seu próprio bloco. E o MATLAB e o Simulink, eles são integrados, então você tem todo o poder matemático ali do MATLAB podendo integrar
com o Simulink, né? Então, é bem interessante. Agora, o que eu vou fazer, pessoal, vou pedir para vocês só um segundo, que eu vou passar para o meu outro desktop e a gente vai resolver o mesmo problema que eu fiz analiticamente aqui. Nós vamos utilizar tanto o Simulink e depois o MATLAB em problemas similares para resolvê-los, tá? Então, vou só passar para o meu outro computador aqui e aí a gente dá sequência. Só um segundo, por favor. Vocês conseguem me ouvir aí tranquilo? Perfeitamente. Sim, tranquilo. Ok, então eu vou projetar a tela aqui no outro computador. Só um segundo, pessoal. Então, pessoal, vocês conseguem enxergar minha tela aí? Sim, já está aparecendo já. Ok. Então é o seguinte, esse aqui é o ambiente do MATLAB, Command Window, que é onde você entra com todos os comandos e códigos. E eu quero começar fazendo esse exemplo do carro passando um quebra-mola, utilizando o Simulink. Então, para utilizar o Simulink, ele é um aplicativo que faz parte, né, do MathWorks, basta a gente digitar Simulink no Command Window, tá? Demora um pouquinho a abrir. E agora, o que eu vou fazer, eu vou deixar em ambas as telas aqui do PowerPoint para a gente lembrar os valores, né, achar nossa função de transferência aqui. E aí, só antes de fazer isso, só para vocês entenderem, primeiro a gente tem o ambiente do Simulink, onde a gente pode criar um modelo em branco. Então, eu vou iniciar um modelo do zero. E aí, a gente tem, basicamente, três componentes principais no Simulink. Nós temos os sources, que são as fontes. Então, aqui a gente tem fonte de sinal. Por exemplo, o nosso quebra-mola, a gente vai ver que ele vai vir de um desses bloquinhos aqui, que já são prontos. Nós temos os sinks, que, na verdade, sync, né, ele é o que vai puxar o sinal, então ele vai exibir o sinal para o nosso usuário, e aí ele tem diversos outros blocos que vão auxiliar nessa modelagem. Então, para quem já teve um contato com o sistema de controle, ele tem os blocos de derivativo, integrador, enfim, várias funções que já são pré-definidas. Então, o que a gente faz? O Simulink ele já vem para ser trabalhado em funções de transferência. Então, a gente viu que é muito simples aplicar a transformada de Laplace em uma equação diferencial, mas é bastante complexo aplicar a transformada inversa. E a vantagem do Simulink é que ele te permite trabalhar no domínio S. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar esse bloco da função de transferência aqui. Então, eu não sei se vai ficar muito ruim para vocês se eu colocar meia tela aqui, para a gente ler o que está no slide aqui para a gente colocar. Então, vocês conseguem enxergar tranquilamente as duas telas ou está muito pequeno? Está tranquilo, Gabriel. Fica um pouquinho pequeno. Está tranquilo? Eu vi que é 1 sobre S, mas está tranquilo aí. S mais Isso. Agora, o que a gente tem que fazer é transformar esse bloquinho
Então, eu vou maximizar, por exemplo, mas a gente tem que transformar esse bloquinho na função de transferência, né, do nosso sistema. Então, do sistema massa, mola, amortecedor. Então, de forma genérica, aqui dando um zoom, a gente está vendo que essa é a função de transferência, ou seja, 1 sobre a massa vezes S ao quadrado, mais o coeficiente de atrito viscoso vezes S, mais a rigidez da mola. Isso aqui é a minha função de transferência. E nós demos valores para esses carinhas, né? Não sei se vocês lembram aqui, mas para a gente calcular a transformada inversa, a gente falou que M é 2, que K é 20 e B é 14. Então, vamos ver, 2, 20, 14. Vamos ver se eu consigo lembrar, hein? 2, 20, 14, nós vamos pegar essa função e como que a gente representa uma função de transferência no Simulink. Você vai entrar com os coeficientes dos polinômios que compõem essa função. O que é isso? Né? Então, sem assustar, mas quando a gente fala dos coeficientes que compõem essa função de transferência, se você abrir, na verdade, tem um polinômio no numerador, que na verdade ele é 1 vezes S elevado a zero, né? Na verdade ele só tem um termo. E aí os coeficientes desse polinômio do denominador vai ser o quê? O número que está multiplicando a minha variável S. Lembrando que aqui a gente tem um S elevado a zero que não é representado. Então, só para vocês entenderem, os coeficientes aqui do denominador seriam a massa, o coeficiente de atrito viscoso e o amortecedor. Então, vou entrar lá, vamos ver, já esqueci, tá vendo? É 2, 14 e 20. Então, para entrar, numerador é 1 mesmo, o denominador vai ser 2, porque é o algarismo que é 2 quilos, que a gente está considerando a massa, 14, que é meu atrito viscoso, e 20. É assim que a gente representa um vetor no MATLAB. A gente põe ele entre colchetes e aí a gente vai espaçando cada elemento da matriz. Então, esse aqui seria, por exemplo, A0, A1 e A2, né? Os coeficientes. E aí você dá um OK. Quer dizer que agora essa função de transferência é essa função de transferência aqui. Tá? Aquele bloquinho representa essa função matemática. Desculpa, pessoal. E aí nós vimos que para calcular a transformada inversa, a gente tem que multiplicar a nossa função de transferência pela entrada, que a gente determinar, e fazer todo aquele cálculo. Como que nós vamos fazer no Simulink? Eu preciso, então, encontrar uma função que se assemelhe ao meu quebra-molas, né? Então, eu vou vir aqui nas funções sources, ou seja, nas funções fonte, e vou procurar uma função que pareça com aquilo. Eu vou usar uma função aqui que é pulse generator, mas com os parâmetros certos, ela não vai ser um trem de pulsos, na verdade, eu vou fazer ela ser um pulso só, que vai equivaler àquilo. Então, todas as vezes que você está usando um bloco no Simulink, dá 2 cliques e lê o que ele está te perguntando. Primeiro, ele está perguntando a amplitude do meu pulso. Se a gente vê lá no que a gente considerou, a amplitude desse pulso é 2, ok? Então, vou vir aqui no Simulink, onde eu estou preenchendo a minha função, e vou falar que ela é... Opa! Vou falar que a amplitude é 2. Aqui ele está perguntando o período, né? Para lembrar o período, o que é o período, né? De quanto em quanto tempo esse sinal vai repetir. Então, eu vou deixar ele com 10 segundos. E aqui ele está perguntando a largura do pulso, que eu vou colocar 20% do período. Então, o que eu vou fazer para ele não repetir? Eu vou simular até 10 segundos a minha função. Como ele vai ter só um período, eu estou representando só um período, e a largura do pulso é 20%, ele vai ser exatamente isso aqui que a gente está vendo. Né? Se a gente fosse... Aqui eu não consigo escrever, mas se tivesse um tempo de simulação acima de 10, ele iria voltar para o 2, enfim, e aí ele vai se repetindo, né? Como eu estou fazendo só 10 segundos, é uma forma de interpretar. Então, perceba assim, é bem simplificado a questão do software, mas a gente também tem que ter uma certa interpretação de como vai falar. Então, agora eu já tenho a minha excitação ao meu modelo, né? A minha função de transferência. E eu preciso mostrar
esse resultado. Então, eu vou vir aqui nos blocos Sinks e vou escolher, por exemplo, o Scope, né, que é como se fosse um osciloscópio, e vou conectar. Só eu fiz direto aqui, mas a gente vai conectando o que a gente chama de linha, né? É só puxar de um ponto ao outro. Então, agora eu tenho uma excitação indo no meu modelo matemático, na minha função de transferência. Então, quando eu multiplico a entrada pela minha função de transferência, eu tenho a saída. Então, eu estou plotando a minha saída nesse escopo aqui, né? E aí eu rodo a simulação. O que significa quando eu clico nesse botão Run aqui? O Simulink, através de métodos numéricos, ele vai encontrar a solução para isso que eu estou propondo. Então, quando a gente roda aqui, pronto, ele simulou, então dou 2 cliques no meu scope e é isso. Então, se a gente pega e olha o que a gente calculou analiticamente, né, vamos colocar aqui do ladinho, está aqui a resposta com a mesma amplitude, com o mesmo tempo certinho, só que a gente não teve que ir fazer aquele problema todo da questão matemática de separar tudo aquilo, né? Então, eu acho que fica claro a facilidade que o software traz. Aí a gente pode começar a brincar. E aí que é a vantagem do software. A gente pergunta, pô, mas e se eu aumentar a viscosidade do meu amortecedor? Se em vez de 14, eu colocasse aqui 40, o que iria acontecer com o meu sistema? Então, você vai representar essa condição. Mudei para 40 aqui. Lembrando que quando eu ponho 40 naquele valor lá, que eu mostrei para vocês, na verdade, eu estou substituindo esse coeficiente por 40, o B, que é o amortecimento. E aí, quando eu abro, olha só como a forma de onda ela já foi alterada, nós aumentamos o amortecimento, e aí, se você comparar o deslocamento inicial que a gente tinha, olha a amplitude quando chegou. O meu carro ele tinha deslocado 0,1 metros. Agora ele deslocou 0,07. Então, aparentemente, ele ficou bem mais confortável ao passar, né, por esse quebra-mola. Mas e se eu voltar, então, para o original, que era 40, deixar 14, o original era 14, desculpa, e falar que o carro ele tem o dobro da massa. Então, agora eu estou substituindo aquele coeficiente por 4. O que acontece? Aí você roda a simulação e vê o que acontece. Então, você vê que a massa, apesar da massa ter aumentado aqui, na verdade, o que acontece foi que você teve um maior deslocamento. E é isso que a gente espera intuitivamente mesmo, porque a inércia do sistema ela é maior. Então, depois que você acelerou o sistema nessa direção, para ele desacelerar, você demora mais tempo, né? Essa é a definição de massa. Toda vez que a gente fala em massa de um corpo, é a resistência que um corpo oferece à aceleração. Então, é isso que acontece. Tá? Vamos fazer só mais um teste brincando aqui. Vamos voltar a massa para 2 quilos e vamos falar que o carro agora ele é o dobro, tem o dobro de rigidez. Então, em vez de 20 para o coeficiente da mola, eu vou pôr 40. E vamos fazer uma simulação do que acontece. E aí a gente dá 2 cliques e vê. Olha só como que a resposta do carro, ela muda muito, né? Você enrijece o seu veículo, então ele vai ter um deslocamento muito menor do que antes, mas não necessariamente ele vai ser mais confortável, né? Isso depende muito. E aí tem outros fatores de dirigibilidade. É claro que isso é um exemplo didático e simples para entender, tá? Acho que ficou bem claro aí. Alguma dúvida, pessoal? Ou tranquilo? Gabriel, ficou maravilhoso, cara. É, Você está mostrando dentro daqueles conceitos da física, quando que a resposta a um degrau ela é amortecido, subamortecido, mudando os parâmetros da sua função aí, no caso, isso. a função solução, cara. Ficou muito bacana mesmo. Exato, né? E aí eu fiz um exemplo mecânico, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, mas eu queria fazer com vocês um exemplo elétrico aqui, rapidinho, de um circuito elétrico. Prometo não demorar muito, eu não vou fazer a novelinha do mecânico, não. Tá? Então, eu vou só apresentar rapidinho
uma outra condição aqui. Então, passando por um circuito elétrico, o que a gente... Ih, tá desconfigurado aqui. No computador aqui, mas eu vou colocar direto aqui. Então, passando... Eu tinha um exemplo de uma balança aqui para mostrar a questão da acomodação. Talvez no final eu volte nele aqui para a gente refazer. Mas o que eu queria mostrar é como que a gente modela, por exemplo, um circuito RC, né? Isso aqui é um filtro que a gente pode utilizar, um filtro de primeira ordem, e aí eu quero modelar esse circuito, ou seja, o que eu quero que todo mundo saia daqui lembrando é que sempre que eu falar em modelar, eu quero encontrar a equação, né, que descreve esse fenômeno. Então, eu quero saber como que a minha tensão no capacitor, que eu estou chamando de E0, meu mouse sumiu, vai variar em função da minha tensão de entrada, que eu estou chamando de EI, tá? Então, primeira coisa, eu vou definir qual que é a lei da física que rege esse sistema. Então, essa lei da física é a lei das tensões de Kirchhoff, né? Todo mundo lembra, né, que as tensões ao longo de uma malha, ela tem que ser obrigatoriamente igual a zero. E aí, peraí que meu mouse sumido aqui tá ruim. Só voltar, desculpa aí, turma. E aí, como é a lei da física, então eu tenho que falar que as tensões aqui ao longo dessa malha tem que ser igual a zero. Então, primeira coisa, a minha fonte de tensão é I, menos a minha queda de tensão no capacitor. Como que é uma queda de tensão? No resistor, desculpa. Como que representa a queda de tensão em resistor? Você pega a sua resistência e multiplica pela corrente, né? Isso é lei de Ohm. Menos a queda de tensão no meu capacitor. Aí, talvez muitos não conheçam, né, a equação, mas isso aqui vem da física também. É 1 sobre a capacitância que multiplica a integral de I de T, dt. Então, isso tudo tem que ser igual a zero. Tá? E eu represento, a minha tensão de saída é a mesma tensão do capacitor, que eu represento por essa mesma expressão. Então, aqui, de novo, eu tenho uma equação diferencial integral, que para resolvê-la, eu preciso aplicar a transformada de Laplace, encontrar a função de transferência, aplicar a transformada inversa, enfim, o mesmo procedimento que a gente viu. Tá? Então, ao contrário da derivada, né, da transformada de Laplace, que eu multiplico a função por S, aqui, como é o integral, eu vou multiplicar por 1 sobre S. Então, é o inverso. Então, percebe que antes eu tinha uma integral, eu apliquei a transformada de Laplace, agora eu tenho uma equação algébrica. Não existe derivadas ou integrais envolvidas aqui, né? E as funções em função do tempo viram em função de S, domínio S. E aí, quando eu faço E0 sobre I, ou seja, a relação da saída com a entrada, eu chego no que a gente chama de função transferência, ok? Então, agora eu tenho um sistema aqui que a gente fala de primeira ordem, que ele envolveu derivada integral de primeira ordem, e aí eu vou calcular ele agora fazendo no MATLAB. Então, a gente viu como que faz no Simulink, tá? Eu não vou salvar aqui não. Agora, é possível também fazer no MATLAB. Então, eu vou deixar essa telinha aqui só para a gente... Não, aí vai ficar muito pequeno. Mas lembrem que a nossa função de transferência é 1 sobre RC vezes S mais 1, ou seja, 1 dividido pela resistência vezes a capacitância mais 1, tá? Então, como que eu faço isso aqui em código? Igual eu fiz no Simulink por bloco. Como que o MATLAB representa? Ele pede, da mesma forma, o vetor dos coeficientes do numerador e o vetor dos coeficientes do denominador. Então, vamos voltar lá de novo. Qual que é o coeficiente do meu numerador? Eu só tenho um, que é 1, exatamente 1. E quais são os coeficientes do meu denominador? Eu tenho R vezes C e eu tenho 1. Então, eu preciso determinar esses dois vetores. Então, eu posso fazer aqui, ó, o numerador ele vai ser igual ao vetor 1. O meu denominador ele vai ser igual a resistência vezes a capacitância espaço 1. Só que é o seguinte, né? A gente tem que determinar valores para resistência e para capacitância. Então, só para fins didáticos, eu vou considerar que a multiplicação entre eles, por exemplo,
vai dar 0,1, tá? Então, eu estou assumindo que a resistência vezes a capacitância vai dar 0,1, ok? E aí, o MATLAB, ele tem uma função que chama TF, que significa Transfer Function, que ele pede o argumento dos coeficientes do numerador e do denominador. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou falando, olha, MATLAB, a minha função de transferência, os coeficientes do polinômio do numerador vai ser a minha variável numerador, e os coeficientes da minha função de transferência do denominador vai ser o meu vetor aqui, denominador. Né? Então, é isso que eu estou fazendo. Aqui, o erro clássico da programação de esquecer ponto e vírgula, não tem muito problema, não. Em seguida, eu vou criar uma função. Então, esses aqui todos são códigos. Isso aqui é como você declara um vetor, né, entre colchetes com espaço. A função do MATLAB até agora que a gente viu aqui é TF, de Transfer Function, que eu estou armazenando na minha variável sys. Quando eu faço figure 1, eu estou criando uma janela, e aí eu posso agora definir qual é a entrada que eu quero aplicar sobre a minha função de transferência. Então, se eu vir aqui aplicar step vezes sys, que é a minha função de transferência, aqui eu estou aplicando uma entrada degrau, que a gente viu, né? Então, lembrem aqui, ó, a função degrau, na verdade, é o que a gente viu mais cedo, nesse ponto aqui, que agora eu me perdi nos slides. Estou perdido aqui ainda. Deixa eu ver. Rapaz, a idade está chegando. Foi quando você escolheu um source e você parametrizou ele para aplicar um degrau com um determinado período. Foi. É porque eu tinha mostrado aqui, ó, né? Essa aqui, na verdade, essa aqui é uma função degrau, mas eu subtraí por outra, né? Na verdade, a função degrau ela vai continuar constante aqui. Então, em vez da reta descer aqui, a minha tensão a partir do tempo zero ficaria aqui em cima. Então, toda vez que eu estou falando, lembrando, não esqueçam do fenômeno físico que a gente está simulando. A gente está simulando esse circuito aqui e a tensão dele. Então, quando eu falo que eu tenho uma entrada degrau, eu estou falando assim, ó, esse circuito aqui estava com uma chave desligada. Imagina um interruptor de lâmpada, imagina a luz da sua casa. Então, você chegou em casa, estava tudo apagado. Aí, quando você entrou, você apertou o interruptor. Isso é uma entrada degrau que você acabou de impor sobre o seu sistema de iluminação. Então, é isso que a gente está simulando com equações. Né? Então, estou fazendo a mesma coisa. Eu quero saber como esse sistema, esse circuito vai reagir a essa entrada. Então, eu dou um Enter, deu pau, que é normal, né? Não pode falhar. É porque faltou um igual aqui, mas foi de propósito, só para ter mais, para vocês não ficarem muito entediados. E aí, a gente vai ter o plot, tendo a resposta do seu sistema. Então, olha só que interessante. Eu sei que meu circuito estava em repouso. Assim que eu apertei o interruptor, ele começou a ter uma tensão no capacitor de forma exponencial e ela foi crescendo até chegar na amplitude que eu tinha especificado essa função. E aí, eu vou só comentar, acho que fica até muito técnico, né? Mas esse termo RC que a gente chamou aqui, que é esse termo da função de transferência que a gente multiplica, ele é chamado constante de tempo, que é o tempo que a função demora para atingir 66% do valor que você mandou ela atingir. Então, você vê que está exatamente em 0,1 segundos. Tá? Então, assim, esse é o jeito que você faz com o MATLAB. Se eu pegar aqui e entrar rapidinho no Simulink, eu crio um modelo aqui, vou em bloco, pego uma função de transferência igual a gente fez, né? Transfer Function. Eu determino que aqui, ó, o RC que a gente tinha colocado era 0,1. Defino essa função, pego uma fonte. Como eu usei uma função step, aqui já tem pronto no Simulink. Basta você arrastar, pega um sync, joga no scope, simula aqui. E aí, meus amigos, é um abraço. Você vai ter a mesma resposta, né? Aqui está com
eu vou diminuir o tempo da simulação aqui, eu posso até pôr aqui 4 segundos, já dá para a gente saber, e aí a gente está vendo que, na verdade, a minha função step do MATLAB, só para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Ela começa no 1 segundo. Então, até 1 segundo aqui, ela estava em 0, a partir daqui eu liguei o meu interruptor, e aí a gente está vendo como que ela responde nesse tempo. Aí você pensa, pô, e se eu aumentar o valor da minha capacitância? Então, agora é RC, em vez de valer 0,1, ele vai valer 1. Então, você faz a sua simulação e olha como ele leva muito mais tempo para ele chegar. Você vê que 4 segundos nem foi suficiente para ele chegar no regime permanente que a gente fala. Ele ainda está no regime transiente porque ele não parou de variar com o tempo. Você vê que ele está demorando muito mais. Ou seja, na verdade, ele ficou uma resposta mais lenta. Isso aqui, essa propriedade de capacitores, ela é muito utilizada quando você quer comunicar um sistema mais lento com um sistema mais rápido, e aí você cria, você insere um capacitor no sistema, que é como se fosse um contador ali, então ele vai demorar mais tempo para chegar naquele valor de amplitude. Então, pessoal, são 21 e 23, eu tinha mais alguns exemplos para mostrar aqui, mas eu espero que tenha ficado claro quais as vantagens de utilizar o MATLAB nesse tipo de simulação. Deixa eu voltar até a câmera para conversar com vocês aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida, curiosidade sobre o software? O Gabriel, deixa eu começar falando aqui. Primeiramente, né, parabéns pela palestra, pelo minicurso. Acho que você explicou de forma excelente. Estava até conversando com o Afonso aqui. O Afonso está em êxtase ali. Está até fazendo vários comentários no chat aí, ó. Tá me entregando. Na época da graduação, acho que essa foi a matéria que eu mais gostei no curso. Inclusive, meu TCC foi feito em MATLAB. Na época, a gente criou interfaces gráficas para calcular o melhor método de sintonia, né? A gente inseria lá a função de transferência e a interface nos retornava qual que seria o melhor método de sintonia para controlar aquele modelo. Então, foi muito bacana, foi uma aplicação diferente dessa, né, que você apresentou aí. E é um software poderosíssimo, né? Tem diversas aplicações, essa parte de controle, malha aberta, malha fechada, a parte de cálculo, né? Você consegue calcular derivadas integrais, parte de inteligência artificial, utilizando redes neurais, enfim. E eu já dei até de antemão o convite aí para a segunda versão do evento, para dar um minicurso aí mais voltado especificamente para o Simulink, para a gente poder explorar mais essa ferramenta muito poderosa aí da engenharia. Claro, vai ser um prazer. E o legal do Simulink, né, que eu não mencionei, assim, a grande vantagem dele é que você consegue modelar múltiplas entradas e saídas, né? Eu não quis entrar muito técnico, mas ele tem uma capacidade fantástica, né, de pegar e fazer uma modelagem no espaço de estados que em programação normal a gente não consegue fazer. Então ele é muito poderoso e, como eu falei, ele é uma linguagem independente, né? O MATLAB, ele é uma linguagem de programação e as possibilidades são infinitas de fazer, né? Ele não é um software puramente acadêmico, igual muita gente gosta de falar, eu não acredito nisso. Inclusive, até a gente comprou já modelos matemáticos de fornos lá na Uzi Minas, utilizando o MATLAB. Então, ele é muito poderoso. O Márcio tinha levantado a mão, acho que ele até saiu. Gerenciar essa parte aqui, mas alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Afonso, pode falar aí, Afonso. Tá doido para falar? Quem sou eu, rapaz? Ô, Gabriel, muito obrigado aí pela contribuição. Só agradecer também.
O que você falou é pertinente. Nós tínhamos lá para modelagem e otimização de turbina, geração de 160 mega, era todos os toolbox, toda a parte. Aliás, foi o primeiro lugar que eu vi um DCS modelando a equação diferencial ordinária, tá? Lá você modela a parte de controle direto no domínio S, tá? Então, e lá a GE trabalha só com MATLAB, cara. Então, é bem interessante. Isso também tem aplicação industrial, tá? Isso também chamou muito a minha atenção. A gente está com a ideia de realmente dividir o curso, porque é muita informação para pouco tempo, né? Então, a gente achou interessante tratarmos a parte matemática de modelagem dinâmica, é um curso. O MATLAB, com essa visão do Command Window, ajuda muito o aluno também na resolução de derivadas, integrais, lá do início do curso, né? E algumas aplicações disso também no ensino básico do curso, para todas essas engenharias aí que o Vinícius trabalha aí. E, cara, só sobre o Simulink também eu acho que vale a pena, porque tá tendo muita parte de programação voltada com diagrama de bloco, entendeu? Então, eu acho que é uma evolução dessa programação LEDER, ela deve migrar para essa programação baseada em diagramas de blocos. Cara, e o seu curso foi maravilhoso, foi muito bom aí. Valeu, parabéns. Obrigado aí pela participação, Afonso. Bom, é isso, pessoal. Eu gosto se alguém tiver mais alguma coisa, né, só nas disciplinas, né, eu acho que eu vi até que o Vitor estava aí, que foi meu aluno já. Ele sabe o tanto que eu gosto de focar nessa parte de transformar de Laplace, que é uma ferramenta excepcional para a gente fazer esse tipo de análise, principalmente para quem tenta resolver equação diferencial na mão, que é um saco, né? Então, por isso que eu gosto de passar essa parte analítica por essa ferramenta que é muito valiosa, né? Então, desculpa se eu carreguei um pouquinho aí na parte matemática, mas acho que faz parte, né? É interessante conhecer as duas formas de fazer, né? E numa próxima oportunidade, a gente pode fazer até como fazer sistema de controle no Simulink, né? Pôr os controles P e Ds, ver a resposta, calcular a estabilidade. Isso aí a gente pode fazer nos módulos mais avançados posteriormente, né? É isso aí. Mais alguém quer fazer algum comentário? Gabriel? Não. Gabriel Leone, né? Não. Pode falar. Estou agradecendo, eu gostei daqui do mini curso. Já tinha visto o programa na faculdade, mas o Simulink eu não lembro muito bem de ter olhado nele dessa forma, não. Passa muito rápido, né? Na faculdade. É muita matéria, né? Acaba não usando. Porque você que sabe da faculdade, acaba não usando o seguinte, né? E acaba esquecendo algumas coisinhas. O Simulink eu gostei, vou dar uma olhada mais profundamente nele aqui. É bacana, ele salva muito tempo e tem muito conteúdo, né? YouTube, internet, dá para ver muita coisa que o pessoal simula, é bem interessante. Ele é bem intuitivo também. Bom, eu acho que a gente pode, então, estar encerrando. Mais uma vez, agradecer aí ao Gabriel pela participação, pelo mini curso, agradecer a presença de todos. Amanhã o Márcio a gente vai... voltou, Vinícius, o Márcio voltou, ele estava querendo fazer uma pergunta, será que ele quer questionar ainda? Vamos lá, Márcio Henrique, pode falar. É o seguinte, eu estava perguntando se o MATLAB ele consegue ser interpretado pelo AutoCAD, se tem como você fazer como é que se fala, uma equação e o AutoCAD então desenhar fazer essa representação em 3D. Entendi. Olha, diretamente não existe nenhuma interface assim para a gente fazer, não. Mas, por exemplo, se a gente for ver softwares de CAD, né, quando a gente fala de um SolidWorks, de um Inventor, todas as geometrias elas são representadas por curvas matemáticas. Então, teoricamente, você conseguiria... Oi, pois não, Afonso? Tem que pagar mais caro. Nós estamos falando aí de software de $4.000, $6.000.
Cara, para você modelar matematicamente, fazer a função, aí é NX e CATIA, $20 mil para cima. O NX, exatamente. O NX, ele é CAD, né? Ele é 3D, Isso. ele é da Siemens, software da Mais caro. Siemens até... mas dá para fazer, viu, Márcio? Só que aí você faz modelos 3D mesmo. Por quê? Um CAD, quando a gente vê aquele sólido bonito no SolidWorks, por trás dele é pura matemática. Então, são equações contínuas até. Ele vai combinando equações de esfera, de círculos, cilindros. Aquilo tudo que a gente vê são combinações. Então, seria algo assim... não sei se seria tão prático no sentido de modelar uma geometria, né, no MATLAB, eu acho que não é muito bem a finalidade, mas eu gosto de falar assim, tecnicamente tudo é possível, tem que ver economicamente. Beleza, então, obrigado. Beleza? Beleza. O Márcio, o MATLAB faz, tá? Ele tem computação gráfica, tem uns modos de computação gráfica aí, ele faz. Agora, o AutoCAD, o que eu acho que em dúvida... ele não vai ter núcleo matemático para resolver isso, não. O AutoCAD não. Você tem que, aí que eu te falei que tem que pagar mais caro. Tem que ter um software que tem um núcleo matemático para resolver isso. Beleza, então. Obrigado, viu? Alô, meu. Mais alguém, pessoal? Pode ficar à vontade aí, gente. Bom, então, agradecer a presença de todos. Amanhã a gente encerra a nossa semana de eventos aí. A gente vai ter um workshop sobre dimensionamento estrutural com o Vinícius Cardoso. Então, fiquem à vontade aí para participarem também. No mais, tenham uma excelente noite aí para todos e até amanhã. Obrigado, pessoal, pela participação. Um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos. Falou. Valeu, boa noite. Muito obrigado, Valeu, boa noite a todos.